Sejam bem-vindos ao nosso programa Papo Saudável. E em vigência dos últimos acontecimentos relacionados à Covid-19 e à pandemia, as nossas gravações serão remotas. Enquanto isso, seguindo a nossa programação do mês de março, um mês de inspiração feminina, vamos reprisar para vocês quadros e entrevistas que eu tenho certeza que vocês adorariam rever. Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic, valorizando o seu sorriso. Que tal rever agora a entrevista de Karina Duarte, do Mulheres Bem-Sucedidas? Ela ajuda mulheres a chegarem no seu ápice, no seu melhor, no seu potencial. Uma mulher extremamente dedicada e dinâmica. Vamos rever? Sejam bem-vindos ao nosso programa Papo Saudável dessa semana. E hoje estamos aqui com Karina Duarte, uma convidada super querida e uma mulher que eu tenho certeza que vai te influenciar de forma muito positiva. Karina, é um prazer ter você aqui com a gente no Papo Saudável. É um prazer estar aqui com vocês, uma honra. Seja bem-vinda, Karina. Obrigada. Karina, conta um pouquinho para quem está em casa a sua formação, o seu trabalho e como é que você chegou ao ponto de ser uma influenciadora, né, de mulheres. Vamos lá. Era uma vez. Adoro Era uma vez. Uma mulher que, desde lá da faculdade, né, a gente tem muito pouco autoconhecimento. Aí você vai às vezes você fez faculdade de quê? Desculpa. Direito. Ótimo. E vi que não era nada daquilo. Mas a gente já começa tentando se conhecer. E aos 34 anos eu fiz uma transição de carreira. Falei pro meu psicólogo, psicólogo, se vira e descobre quem eu sou, o que faz meu olho brilhar. E aí ele, depois de muitos estudos e pesquisas, ele falou assim: Karina, você tem perfil para coaching. Isso na época era 2010, que nem as pessoas não tinham nem ideia do que era isso. E eu trabalhava para o Estado, fui fazer o curso, me apaixonei. Falei, é desenvolvimento humano, é isso. E quando eu voltei, eu não conseguia mais trabalhar. Eu pedi a exoneração do cargo e comecei nessa jornada. E aí o bacana, que a gente vai conversar sobre isso, o Xoxin, é que você não precisa necessariamente, diante de uma função, você ficar só nela. Você pode ir se descobrindo. E daí eu fui ser treinadora de líderes, fui coach executivo, depois eu fui ser palestrante, depois entrei na televisão fazendo entrevistas. E hoje, inclusive, estou na rádio e também estou no digital como influenciadora para mulheres. Então, já que você tocou no Xoxin, explica para as pessoas o que é a Karina Xoxin, porque as pessoas não conhecem ela como Karina Duarte, sim, Karina Xoxin. Sim, inclusive na Jovem Pan eu entrei justamente pelo Xoxin. Xoxin é uma palavra do Zen budismo, que significa ter uma mente de aprendiz, ou seja, você está sempre aberta, curiosa pelo novo e sem entrar na defensiva, sem querer julgar. Assim como uma criança, né? Uma verdadeira esponja que você está lá aberta para aprender. Então, quando você tem esse estilo de vida em Xoxin, para você conseguir isso, para você estar sempre aprendendo, você tem que esvaziar um pouco o que tem dentro de você, seus conhecimentos, talvez seus traumas, suas experiências, para que você se abra e dê a oportunidade que esse novo possa entrar. E o mundo está mudando o tempo todo, então a gente precisa ter espaço para o novo, senão a gente, inclusive, fica para trás. Com certeza. Aliás, todas as nossas crenças, né, nós praticamente acompanhamos nascer aí a computação, né, a informática, a internet e tantas mudanças, né, nós assistimos tudo isso. Mudanças muito rápidas, nós estamos vivendo exatamente esse momento da história, né, e isso que você fala, a estar de mente aberta, mais do que um direito, é uma necessidade, né? De a gente não adianta ter só técnica naquilo que nós fazemos e ficar alheio a tudo que está acontecendo em volta, não é isso? Nossa, e assim, você falou de que você chegou aos 34 anos e aí você encontrou e viu seu propósito. Eu vejo muito isso às vezes no consultório, as pessoas chegam numa determinada idade e ainda não sabem que veio, qual o propósito que trouxe aqui.
E a coragem de você pegar, por exemplo, uma carreira que já estava aí pré-estabelecida, com um cargo público, ou seja, né, uma vida estável e falar assim, eu não quero isso para mim, meu propósito é outro, e ter a coragem de mudar. Como é que foi esse passo na sua vida? De ter a coragem de dar esse passo? Uma das questões importantes é realmente você perceber que não tá bacana, que tá desconfortável, que às vezes você tá no piloto automático, mas você tá vivendo uma vida que não tem a ver com você. E foi isso que eu percebi. Eu sabia que tinha um potencial dentro de mim que eu não estava utilizando. E aquilo ali me trouxe muito desconforto. E também, a partir do momento que você vai atrás e você tem mais segurança para poder tomar essa decisão, é muito importante. Você se preparar para isso, porque você não pode ser irresponsável. Você tem contas para pagar, você tem todo um processo, então há uma transição para uma mudança de carreira. E aí depois, quando você tem consciência disso tudo, e aí você está disposta a pagar o preço e também a entender que não vai ser fácil. Porque às vezes as pessoas têm uma ilusão que vai ser maravilhoso, não, é desafiador, você tem seus percalços, é importante você ter apoio de pessoas para te ajudar naquele momento e você acreditar em você também. Então eu acredito que foi a união de tudo isso que me fez ter essa coragem. E que bom, né? Porque dela que veio o meu propósito. E aí, quando que você percebeu nessa sua trajetória que você queria, né, falar para mulheres, liderar mulheres a serem, né, melhores, até a melhor versão delas? Então, sempre vem da nossa história de vida, né? Meu marido teve uma promoção para São Paulo e eu deixei tudo, deixei toda a minha carreira aqui para acompanhar ele. E a mulher, ela faz muito isso, né? Ela cuida de todo mundo e ela esquece de cuidar dela, que foi o meu caso. E aí eu me vi com um ambiente super bacana, tava dando tudo certo para todo mundo, menos para mim. E eu senti uma sensação muito ruim de vazio, de não estava realmente vivendo uma vida que tinha a ver comigo. E isso me deu falta de energia, desmotivação. Parece que a vida estava sem graça demais. E foi quando eu comecei a fazer a coisa que eu mais amo fazer, que é aprender. Eu fui para os livros, fui entender o mundo que tinha a ver comigo, que era o mundo feminino, e fui entender o que nós mulheres fazemos muito isso, meio que a gente se anula, às vezes se perde no caminho, se frustra, e a gente precisa retomar isso, sempre há tempo de retomar. E foi daí que eu, estudando, eu criei o curso Empoderando Mulheres para o Sucesso. Trouxe aqui para Goiânia na época, foi um sucesso. Graças a Deus, né? Teve nota de satisfação 98,6, eu nunca tinha feito um curso. E aquilo ali, mas ninguém sabe, o curso era para mim. Era uma forma de eu, né, me resgatar. E a partir disso eu conheci, também eu tenho um sócio no Mulheres Bem-Sucedidas, e a gente criou essa ideia, esse estilo de vida que hoje ajuda milhares de mulheres. E não só mulheres no seu dia a dia, mas também, né, no âmbito profissional, não é mesmo? Porque você faz esse trabalho com empresas. Conta um pouquinho desse seu trabalho com as empresas, né, de aumentar a produtividade feminina numa empresa. Como é que funciona isso? Sim, o que acontece? A mulher, eu falo que a mulher teve programações lá, quando ela, desde a infância, né? Que ela tem que ser agradável o tempo todo, então a mulher tem muita dificuldade de dizer não, isso atrapalha no trabalho, de delegar em casa também. A mulher, ela tem que ser perfeita, uma profissional perfeita, uma mãe perfeita, isso atrapalha demais. Magra, linda, né? Magra, linda, loura, né? Perfeita, não pode nem suar, né? Tem que ser encantadora. Então, tem determinadas programações da mulher que dificultam com que ela seja produtiva e ela nem sabe. Ela é multitarefas, ela faz várias coisas ao mesmo tempo e ela acha que isso é ser produtiva. Ela não se permite descansar, porque falaram pra ela que ela é Mulher Maravilha, mas ela é uma super ferrada maravilha, porque se ela não para, se ela não descansa, se ela não tem vida própria, você já viu heroína ter vida própria? Não tem, não, né? Tem. Ela tem que atender todo mundo. Aliás, ela podia falar, né, Eudécio, um pouquinho dessas mulheres pra gente, né, que ela criou. E um pouco também, assim, na contramão de tudo que vocês estão falando, que eu tô adorando isso tudo, lógico. Tá um ambiente bem feminino, né, amiga? Total, né? Eu tô aqui, você sabe que hora que eu entro nessa conversa, né? Tô aqui de rir. Vamos bater bola, vamos bater bola. Mas, primeiro, duas perguntas, duas questões que eu gostaria de fazer. E aquela mulher acomodada dentro de casa? Né? Porque é totalmente o oposto de tudo isso e que não sabe, vive à sombra de uma relação e muitas vezes querendo que o outro, né, seja responsável pela felicidade dela.
E outra que eu tô adorando esse papo de com mulher aqui, mas e nós homens? Onde que a gente entra nisso, né? Alguma dica, né, para esse nosso universo também, dentro desse seu trabalho? Porque eu tô achando isso maravilhoso, né? E como lidar com esse tipo de mulher nova, né? Como que os homens podem lidar com esse tipo de mulher? Companheiro dessa mulher maravilhosa, dessa mulher multitarefa. Sim, vamos lá. A mulher, às vezes, ela realmente está em casa, ela está frustrada, ela está acomodada, ela também está na zona de conforto, porque isso acaba gerando. E é muito desafiador eu sair desse estado. As pessoas subestimam, falam, não, é só eu criar uma meta ali, vou mudar minha vida, e não é assim que funciona. É igual um carro, quando ele está atolado na lama, o pneu ali é muita energia para conseguir sair. Então a mulher também, para ela conseguir sair desse estado, vai necessitar muita energia, autoconhecimento, ela vai ter que realmente estar preparada para esse momento. E nessa hora o marido, ele pode apoiar nesse sentido, mas para ele também tem que lidar com algumas questões de entender que a mulher também pode construir a vida dela, né? Ele trabalhar talvez a insegurança que muitas vezes nós mulheres, quando a gente quer ir para o mercado, o próprio marido, até inconscientemente, ele se sente um pouco inseguro, faz umas travadas, começa a falar, mas não está me dando atenção, como é que é isso? E a mulher também tem que ter muita sabedoria. Eu acredito que o diálogo nesse momento é muito importante. Eu falar para você os meus valores, o que é importante para mim, você fala os nossos, e como uma parceria a gente se une em prol de um mesmo caminho, que muitas vezes isso acaba, né, ao longo da vida se perdendo. Isso é bem interessante, porque instintivamente, né, historicamente, o homem é o provedor. Sei que é uma colocação para lá de machista, que isso no contexto já não é mais, né? Vocês, puxa vida, eu acompanho quantas mulheres incríveis, maravilhosas, que eu admiro pra caramba, que evoluíram muito, 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 muito mesmo, né? Mas a gente sabe que ainda existe, né, um pouco dessa, acho que está na genética, né? Os homens, eles precisam entender e admirar essa mulher, porque venhamos e convenhamos, particularmente eu adoro ver uma mulher multitarefa, uma mulher dinâmica. Não, dinâmica, uma mulher dinâmica, produtiva, desculpa. Que a multitarefa... Nós vamos tirar a multitarefa de circulação, gente. Mulher, se você é multitarefa, né? Esquece isso, que senão é bom pra você. Mas uma mulher produtiva, uma mulher empoderada, uma mulher que inspira outras mulheres, como é o seu caso, né? Então, o homem tem que estar com a cabeça muito boa e também tem que estar bastante evoluído para acompanhar, para não ter um desnível intelectual nessa relação. Você falou tudo, tem que acompanhar. Então, se eu quero ser produtiva, eu também quero que o meu parceiro seja produtivo e que a gente esteja no mesmo ritmo, né? É como se fosse uma música. A gente tem que estar dançando no mesmo compasso. Se um ficar para trás, não vai ficar bom. Se um tiver acelerado demais, também não. E eu acredito que nessa hora realmente é o diálogo, a união, a segurança que um passa para o outro cada vez mais. E para nós todos, né, pelo menos nós aqui que temos família, existe um bem maior, né, que é a nossa família. Sim. Né, e manter o equilíbrio familiar. Manter um equilíbrio familiar. E quando se conhece, né, mais sobre família, né, a importância da gente inserido no contexto, nossa, é extremamente importante esse equilíbrio aí. Eu admiro pra caramba vocês, acho que a evolução foi maravilhosa, adoro, trabalho com um monte de mulheres aqui. O universo dele é bem feminino, o meu é bem masculino, né? Então a gente sempre tem um bate-bola muito bacana aqui com isso. Exatamente, mas eu admiro muito, muito mesmo vocês mulheres com todo esse processo de evolução. E a Jovem Pan, como é que entrou a Jovem Pan nessa jogada na sua vida? Fala um pouquinho do programa. Justamente. Aí entrou que eu trabalhei essa questão do método produtividade para mulheres, porque você vê no mercado só produtividade, mas não específico para mulheres, porque a gente tem características muito específicas, como o perfeccionismo, como a nossa dificuldade de dizer não, como a nossa intenção de estar sempre ajudando todo mundo o tempo todo e não se priorizando na nossa vida. E a partir desse método, eu coloquei ele em prática, não só com outras mulheres, mas comigo mesma. E aí eu decolei na minha carreira. Aí foi televisão, foi rádio, e numa dessas entrevistas eu fui levar o Xoxim para a Jovem Pan.
E durante o programa eles me chamaram para fazer parte da bancada. Então hoje vem os convidados e o meu papel ali é promover o Xoxin para que as pessoas possam aprender, se abrir para o novo. Até porque, como você falou, nesse mundo de mudanças, a gente tem que se abrir para a tecnologia, novas formas de pensar, novas formas de lidar com a vida, lidar com a nossa saúde, que é tão importante, saúde mental, emocional, física. Então, para isso, a gente tem que estar aberto, senão é uma vida de muito sofrimento, é uma vida muito pesada e não precisa ser assim. E dá pra gente esvaziar e ter foco? Dá. Como? Com certeza. Primeiro, você ter clareza disso, que é algo importante, que é algo que você precisa fazer, senão você vai estar se enganando, senão você vai para um curso, mas não aprende necessariamente. Finge, é obesidade mental que eu chamo, assim, é um verniz intelectual. Sei muito, mas não pratico, isso não faz parte da minha vida. Então a gente não evolui. Primeiro, ter essa consciência, e segundo, você praticar isso mesmo. Então, você, por exemplo, está assistindo esse programa aqui, se esvazia um pouco, eu quero aprender, mas para eu aprender, eu não posso automaticamente julgar o que eles estão falando. Eu preciso ter espaço para que esse novo entre e depois disso eu posso fazer a minha análise crítica. Então eu tenho mais agilidade de aprendizagem, que é uma habilidade fundamental hoje. Você que é líder, você que é empreendedora, você que tem uma clínica, você que precisa entregar resultados, você precisa ter agilidade de aprendizagem, e Xoxin é uma mentalidade que vai te ajudar nesse processo. E tem algum projeto agora em andamento, né, nessa cabecinha sua que você está programando, fala assim, olha, porque tem produtividade para mulheres e tem algo que você está trabalhando para 2021? Quais são suas metas para 2021? O Produtividade para Mulheres é o carro-chefe, né? É um curso online que os depoimentos estão fantásticos das mulheres, realmente tendo uma vida mais leve, de mais harmonia. Elas aprendem a ter tempo para elas, tempo para descansar, que isso é possível. Descobrem que existe tempo na semana, desde que eu me planeje para isso. E também um outro curso online, Mulher em Alta Performance, porque a gente pode ter consistência de resultados, então são determinados comportamentos. É tudo na área que eu amo, né? Que é desenvolvimento humano, e pra gente empoderar essas mulheres, como você mesmo disse, sem causar insegurança, né? Acelerar um pouquinho para poder acompanhar, porque vai ficar desafiador. Se não acelera, fica para trás, sim. Eu tenho certeza que vocês adoraram essa entrevista. Se você não segue Karina Duarte, a gente vai colocar aqui para vocês, porque vale a pena. Você que está em casa, que é mulher, que está passando por esse processo, né, que não está satisfeita com o seu dia a dia ou com as escolhas que você fez, a gente pode mudar. A gente não precisa ficar naquele caminho para sempre. Então, assim, a vida foi feita para isso, para a gente ter escolhas, para a gente poder acertar, para a gente poder errar e para a gente poder seguir em frente. Então, espero que vocês tenham gostado muito dessa entrevista. Karina, foi um prazer ter você aqui com a gente, viu? Seja sempre muito bem-vinda no Papo Saudável. Muito obrigado, Karina. E é isso que você disse, é realmente muito importante. Mas você, homem, que vai conviver com essas mulheres, fiquem atentos, olha como elas estão evoluindo, para que você não fique para trás, para que não haja um desequilíbrio, tá legal? Tenha uma mente aberta, o Xoxin também é para vocês, homens, ok? Obrigado, Karina. Foi uma delícia receber você aqui nesse papo agradável, papo saudável conosco hoje. Obrigado, contem comigo. Até o nosso próximo convidado. Fiquem com a gente, não saiam daí. Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic, valorizando o seu sorriso. As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica.
E em tempos tão desafiadores, que tal rever a entrevista do Pão com Amor com a Nayara? Afinal, é muito bom a gente poder ajudar ao próximo. Então, fiquem agora com a entrevista de Nayara do Pão com Amor. Sejam bem-vindos a mais um Papo Saudável. Estamos aqui para mais um programa com muito prazer, pensado só para vocês. E hoje é um programa extremamente especial, Eudécio, porque nós temos uma convidada, o nome dela é Nayara, ela é bióloga, ela é servidora da UFG, mas hoje ela veio aqui para falar para vocês de um projeto no qual ela é presidente, que é o Pão com Amor. E é um grande prazer, Nayara, ter você aqui com a gente para falar desse projeto e para representar os projetos voluntários que a gente tem aqui na nossa cidade, viu? Seja muito bem-vinda no nosso Papo Saudável. Obrigada, o prazer é meu, satisfação imensa estar aqui e poder compartilhar um pouco com vocês, né, sobre a realidade dos projetos sociais aqui em Goiânia. Nayara, conta pra gente um pouquinho da história do Pão com Amor, como é que ele começou e como é que você se engajou nesse projeto? Então, o Pão com Amor ele surgiu em fevereiro de 2015, da iniciativa de 5 amigas que já realizavam ações sociais em outros grupos, né, ou sozinhas mesmo, e nós resolvemos nos unir e montar um projeto com um foco principal para assistir pessoas em situação de rua. Depois o projeto foi ganhando mais voluntários e crescendo um pouco. A gente estendeu não só para as pessoas em situação de rua, como para famílias em situação de vulnerabilidade social. E também assistimos asilos, crianças com algum tipo de deficiência. E é isso. Ai, nossa, é uma história super bonita do Pão. Nossa, e como é que ele se mantém? Quantas pessoas estão envolvidas no processo? Fala pra gente sobre isso, por favor. Então, o projeto ele se mantém com doação, principalmente pessoas físicas. Nós não temos uma empresa, né, não temos nenhuma pessoa jurídica que mantém. Ele se mantém com doações de voluntários, de amigos, e as nossas ações, sempre antes das nossas ações, nós publicamos, né, nas redes sociais e nos grupos os itens que a gente mais precisa, e à medida que a gente vai divulgando e divulgamos para amigos e familiares, a gente sempre consegue, a gente até hoje, graças a Deus, sempre conseguimos doações e as necessidades assim, principais. E é um projeto semanal, mensal, de tempos em tempos? Como é que funciona? Então, as nossas ações com pessoas em situação de rua, elas acontecem semanalmente ou de 15 em 15 dias. Em Goiânia, a gente tem uma escala de mais de 20 projetos sociais que desempenham essa atividade, né, com essa finalidade de assistir pessoas em situação de rua. E cada semana a gente tem uma escala dos grupos que assistem determinado horário e dia. Então, geralmente, nós vamos aos domingos, horário de almoço. Há meses que a gente vai todos os domingos, outros meses a gente vai de 15 em 15 dias, porque às vezes surge um outro projeto também que quer colaborar. E quando às vezes por algum motivo de força maior um outro projeto não pode em determinado dia, horário, a gente também tenta nos organizar para alguém ir e substituir, de forma que tenha essa assistência ao longo de toda a semana. É importante dizer, sabe, Eudécio, que é um projeto sem fins lucrativos. Então, os projetos aqui em Goiânia, a maior parte deles, eles sobrevivem com doação, com a sua boa vontade. Então, o Pão com Amor é um projeto como esse. São quantos voluntários e como é que o Pão sobreviveu, como é que ficaram as ações nesse tempo de pandemia? Foi possível realizar ações? Voluntários, uma média de 30 a 40 voluntários. Esse número oscila muito, porque acaba que é muito volátil, né? Muitos entram e outros acabam mudando de cidade ou procurando ajudar em outro tipo de projeto também. Então, assim, uma média de 30 a 40 voluntários ajudam um projeto. E durante essa pandemia, no início, nós tivemos uma situação muito delicada, né? A gente conversou entre os gestores do projeto para decidir. E aí, nós vamos para a rua, sendo momento de pandemia, momento de isolamento social, ou nós respeitamos o decreto e ficamos em casa? Mas a gente sabe também que se a gente não for, as pessoas que são assistidas, essas pessoas não vão ser assistidas. Então foi uma discussão que a gente teve, e nas primeiras semanas de isolamento social nós íamos em 2, 3 voluntários para
para a entrega das refeições. 3 preparavam as refeições e os 3 entregavam sem ter contato, né? A gente só buscava mesmo as refeições e entregava. Sempre com EPIs, né? Máscara, jaleco, viseira, luvas, álcool. E depois, ao longo assim, dos meses, nós conseguimos organizar essas escalas de maneira que vá um número aí de até 5 voluntários por ação. E aí a gente tenta manter 2 voluntários no máximo por carro, né, para não ter um contato muito grande entre as pessoas, e geralmente quem prepara as refeições não vai na entrega e vice-versa. Como é que são essas refeições? Vocês levam marmitas? Isso, são marmitas com refeições. Tem grupos que levam lanche, mas nós, desde o início da pandemia, a gente leva marmita mesmo, almoço, uma janta. Na maioria das vezes é galinhada, feijão, macarrão. Às vezes tem outro cardápio, mas a maioria das vezes é assim. E Nayara, tem uma ajuda da prefeitura ou do governo para esses projetos sociais? Porque são 22 projetos, não é mesmo? E também como que esses projetos conseguiram se alinhar para ajudar nesse período de pandemia? No início da pandemia, nós conversamos principalmente por um grupo, né, num grupo de WhatsApp, que tem um representante de cada projeto. E a partir daí, fizemos reuniões por videoconferências para alinhar essas escalas, definir como que cada grupo poderia colaborar. E hoje em dia, nós não recebemos apoio da prefeitura e de nenhuma entidade do governo. Alguns grupos eu sei que são cadastrados na OVG, são cadastrados no projeto do SESC, e eles recebem algum tipo de ajuda. Não é uma ajuda garantida, mas eles recebem algum tipo de apoio à medida que eles têm alguma demanda e esses órgãos conseguem suprir. Mas a maioria dos grupos, eles vivem de doações, né? Da boa vontade assim, das pessoas de ajudar, de colaborar e doar mesmo. E essa boa ação, essa vontade de doar, ela diminuiu ou ela aumentou nesse período de pandemia? No início da pandemia ela aumentou, uma bênção assim, né? Mas as pessoas se solidarizaram mais, eu acho que elas passaram a ter um olhar de... Uma empatia, uma preocupação maior, né? Com aquelas pessoas ali em situação de vulnerabilidade. Talvez o fato de ficar em casa destacou mais, né, as pessoas a enxergar o invisível, né? Às vezes aquela pessoa que estava ali na rua e no seu dia a dia, no cotidiano, na correria, você nunca enxergou, mas aí a partir do momento que você tem que desacelerar, ficar em casa, passou a aumentar assim, essa visibilidade. E depois de uns 5 meses de pandemia, aí as doações diminuíram um pouco, até por questões econômicas mesmo, né? As pessoas, o desemprego aumentou em algumas áreas, né? Algumas empresas fecharam. O preço dos alimentos subiram bastante. Então, assim, no início da pandemia, as doações aumentaram bastante e depois de uns 5 meses, assim, de agosto, setembro para cá, aí diminuiu. Principalmente por esses fatores que a gente destacou. Nayara, e se as pessoas que estão nos assistindo querem contribuir, querem fazer doação, como é que elas devem proceder? Para o nosso projeto, de vocês. para o nosso projeto, a gente pode acessar alguma rede social, né? A gente tem a página do Facebook, Pão com Amor, nós temos o Instagram, Pão com Amor tudo junto, a gente também tem o e-mail, pãocomamorgin@gmail.com, que aí a gente manda todas as informações sobre participar, né? Porque existem várias formas de doação, seja uma doação financeira, uma doação de mão de obra, de voluntário, ou doação de alimentos. Ou alguém que fica em casa para poder fazer o alimento, né? E não precisa necessariamente se expor se não quiser à rua, né? Por exemplo, tem medo da pandemia, enfim, porque ela ainda está aí, então também pode ajudar fazendo a refeição, não é mesmo? Isso, aí a gente passa todas as informações. E, Nayara, fala pra gente, assim, qual é a missão do Pão, a maior missão do Pão para todo mundo que está em casa? E deixa pra gente uma mensagem que você gostaria para as pessoas que estão em casa nos assistindo. A nossa missão é principalmente tentar mudar a visão das pessoas de mundo, né? Fazer elas acreditarem que há sim uma esperança de um mundo melhor,
que nós podemos fazer algo pelo próximo, não precisa pensar grande, você pode pensar pequeno. Às vezes você ajuda alguém do seu bairro, você já está mudando a vida de uma pessoa, de uma família. Você não precisa pensar grande para poder transformar vidas. E uma frase que eu gosto muito é a frase que está na nossa camiseta atrás, que é: a sua mão estendida faz o outro acreditar que há esperança em um mundo melhor. Então, seja voluntário. Que legal, que bonito, lindo. né? Muito bonito. Essa é a missão ações do Pão com Amor, assim como a missão de vários outros projetos sociais que tem aqui no nosso estado e que são importantes para você que está em casa. Então, como a Nayara falou, é importante, ajude com pouco que você tem. Às vezes a pessoa fala assim: eu queria tanto poder ajudar, mas eu estou com medo da pandemia, mas eu não tenho dinheiro. É sempre o mas na frente. Então, tira esse mas. Tenha ação, que eu tenho certeza que você vai mudar a vida de muitas pessoas. Mudando uma, como a Nayara falou, já é importante. Já valeu a pena. Já valeu a pena. E o Pão com Amor, ele está crescendo um pouco, né? Agora tem também um projeto que é As Marias, que é um projeto de transformação feminino. Fala um pouquinho do projeto das Marias. O projeto As Marias, ele surgiu em julho desse ano, com inspiração e ajuda da Rogéria. A ideia principal é transformar a visão de mulheres de comunidades em situação de vulnerabilidade social, para que elas tenham anseio de uma vida melhor, de um futuro melhor, né? Que elas não se estagnem porque a mãe, as avós tiveram aquele estilo de vida, elas têm que se acomodar naquilo. Então, ele visa transformar mulheres. E para isso, são oferecidas conversas com psicólogos, médico, palestra, para tentar transformar essa visão de mundo, né, dessas mulheres, que na maioria das vezes são nessas comunidades em situação de vulnerabilidade, as mulheres são, na maioria das vezes, são as matriarcas mesmo, né? E em alguns casos são a única fonte de renda da casa, né? Existem muitas mães solteiras, então a gente quer mudar essa visão delas, transformar essa visão para elas terem sonhos, terem ambições de tentar estudar, conseguir um emprego, capacitar, fazer um curso, uma oficina de artesanato e ter uma fonte de renda para não depender só de assistencialismo ou só de assistência social do governo. Nayara, para a gente finalizar esse quadro, conta alguma história que tenha te marcado de quando você foi para a rua para ajudar alguém em situação de vulnerabilidade. Olha, assim, tem algumas que marcaram bastante, mas tem um senhor bem no início do projeto, ele nos pediu roupa social para poder procurar emprego. E ele era dependente químico de bebida, estava na rua por atritos familiares e também por essa dependência, né, do álcool. E a gente tentou, né, arrumar uma calça, uma camisa social, eram roupas usadas, mas estavam em bom estado. Entregamos para ele e depois de umas 2 semanas a gente não encontrou ele mais na rua. A gente sempre o via em determinado ponto da cidade e não encontrava mais. Muitos e muitos meses depois, nós o encontramos em uma das nossas ações, a gente entregando alimento, e eu fui perguntar, né, por que tinha tanto tempo, que ele não estava mais na região, o que tinha acontecido, e ele falou que tinha arrumado um emprego, e ele veio agradecer as roupas, e por conta do emprego que ele arrumou, ele foi procurar uma igreja, uma religião, e ele falou que aquilo ali também o ajudou a sair do vício do álcool, e que ele já estava alugando um barracão, que ele tinha móveis, nos convidou para ir lá conhecer, e que ele foi muito grato por ter ganhado uma roupa, um sapato, uma calça usada, uma camisa social para ir numa entrevista de emprego. E isso, assim, me marcou muito a alegria dele. E nesse dia ele falou assim: não, eu vim aqui porque eu quero mostrar para os meus irmãos, para os meus amigos que estão aqui, que da mesma forma como eu mudei, eles também podem mudar. E aí ele foi com a gente, assim, ajudar em distribuir as refeições e conversar com as pessoas, né? Porque ele já esteve naquela situação. Então foi uma das situações que me marcou bastante. Olha, é uma prova social, né? Porque se uma pessoa pode mudar, quantas a gente não pode mudar?
né? Nayara, muito obrigada por você ter vindo aqui. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente arrumar um tempinho para poder vir, porque a Nayara trabalha bastante. Então, assim, a faculdade ocupa muito ela, a profissão ocupa. E ela é assim, ela não consegue muito dividir tarefa, não. Então, ela é aquela mãezona, assim, do pão, porque ela assume tudo assim para ela, né? Então, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada por ter apresentado para as pessoas que estão em casa o projeto Pão com Amor, viu? Eu que agradeço, é uma satisfação. E muito obrigada por a gente estar aqui expondo, né, o projeto, estar divulgando. É uma gratidão imensa. E para vocês que estão nos assistindo, que queiram colaborar, que queiram participar, é sempre bem-vindo, né? Todas as ações, todas as boas ações. E é só entrar em contato com Pão com Amor. Muitíssimo obrigado também, Nayara. Foi lindo, eu me emocionei aqui no silêncio, caladinho, com essa história, porque a gente sabe que toda boa ação gera, né, uma mudança. E é muito lindo, e eu tenho certeza que se passaria muito tempo contando casos maravilhosos aqui, né? Muitíssimo obrigado mesmo. Eu que agradeço. E você não saia daí, o programa está apenas começando, temos muito mais para vocês. As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica. Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic, valorizando o seu sorriso. Conhecida pela sua bondade, pela sua alegria e pela sua fé, Surama Bittencourt vem se destacando no ramo das joias com as suas peças incríveis. Então, vamos rever um pouco da alegria, da fé e da beleza de Surama Bittencourt e de suas peças. Estamos de volta e trouxemos para vocês um tema incrível. Nós vamos falar de família, de acolhimento, de emoção, de joias, né? Joias raras e joias que é pra gente compartilhar e deixar na família. E para isso nada melhor que Surama Bittencourt para falar de coleção e para falar de raízes. Seja bem-vinda, viu, minha amiga? Ai, muito obrigada. Me senti muito honrada com o convite. Quero agradecer a vocês, agradecer o carinho, o convite. E a sinergia, né? Que é o mais gostoso. Sinergia gostosa, quem não tá aqui né? não consegue sentir, mas tá rolando uma sinergia aqui muito gostosa. E não há como não deixar de curtir, começar esse ano com viagem e com joias. Não, tem coisa melhor, que gente. coisa Não, melhor. É começar o ano, começar o Papo Saudável com o pé direito. Com paz, Isso. com prazer de viagem e com o ouro o dourado do ouro, das joias. Da alegria. O ouro ele é permanente, dinheiro. né? Então que seja permanente, tudo aquilo que realmente vale a pena, tudo aquilo que realmente compensa, né? Que dure, o ouro ele dura, mas o que dura mesmo, de fato, a gente pode fazer até uma alusão aí, são os nossos vínculos, né? As nossas raízes. Inclusive em dezembro nós lançamos a coleção Raízes. Porque eu pensei assim, gente, o final do ano vai chegar. Não dá pra... Esse ano foi um ano tão atípico que ele merece um final de ano atípico. Não pode ser normal, não é possível. Do nível que ele foi. E nós vivemos, assim, tantas adversidades, né? E nesse contexto eu tava orando a Deus mesmo, que eu gosto muito de perguntar pra ele tudo que eu vou fazer, porque a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Então eu grudo nele. eu sou um carrapatinho. Eu grudo em Deus. Adorei. E ele falou assim, filha, o nome da coleção vai ser Raízes.
Aí eu falei, raízes. E aí ele foi ministrando umas coisas no meu coração e tal. Inclusive tem um versículo que eu vou pedir licença para falar dele. Sim, Pode. Claro. Olha que presente. Está lá em Efésios 3,17. Peço que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Tenham raízes e alicerces no amor. Isso aqui foi o que nos sustentou em 2020, né? Nossa, com certeza, Su. Que passagem linda para você trazer no nosso primeiro programa do ano. Emocionei, amei. muito bom. Amém, que bom. É o amor, né, que vai fluindo, né, amiga? E realmente 2020, ele foi um ano desafiador para nós, mas se nós estamos aqui, nós somos vencedores, né? Quantas pessoas já foram e agora a gente inicia o ano nessa renovação de esperança e de aprendizado. Vamos iluminar o nosso 2021? Não é mesmo? Vamos iluminar o nosso 2021 com alegria, né? Com dourado, com brilho do ouro, né? E depois que você teve assim essa conversa, essa visão que te deu esse nome, Raízes, como é que foi para você começar a fazer essa coleção? A parte assim de preparação, de fato, da coleção. Então, como a gente estava falando de raízes, nossas raízes mais fortes são os nossos familiares, né? São as pessoas que estão conosco na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, enfim. Tudo junto e misturado, gente, né? E aí foi aonde eu falei, gente, mas e aí, o que faz e tal? E aí eu lembrei das minhas raízes como empresária, que há 18 anos eu comecei. Quando a gente começou, nós começamos na época era com semi-joias, que hoje são chamadas de joias contemporâneas, né? E hoje, como o nosso forte é o ouro, eu falei, gente, eu vou fazer uma coleção honrando as raízes, do jeitinho que eu comecei. E aí foi aonde surgiu tudo isso. E me trouxe também um desejo muito forte de honrar joias de bisavós, tataravós, aqueles modelos assim de joias que você bate o olho e fala assim, ai gente, nossa, isso que é a cara da minha avó. Algo assim, atemporal, né? Que você tem que ter, né? Que não é modismo. Exatamente. Exatamente. E foi tão interessante que quando a gente fez em dezembro o lançamento, o que foi muito legal foi porque a gente fez o coquetel com cafezinho coado, bolinho de chuva, biscoitinho frito, tudo que a avó faz, sabe? Ai, que delícia! Família Gente, mesmo. foi tão emocionante, assim, que todo mundo falou assim, nossa, isso aqui lembra fulano, isso aqui lembra Beltrana. E isso aqui é gostoso, né, gente? Traz Tem essa coisa que o emoção. dinheiro não compra a memória afetiva. Ô, Rogéria, você falando isso de tradição, de família, da pegada, da emoção de estar na família, nunca imaginei que uma joia pudesse representar tanto. Minha avó, já falecida há alguns anos, tinha um brinco de esmeralda que ficou guardada com uma tia, e quando a minha filha veio ao mundo, acho que depois de um ano mais ou menos, essa minha tia chegou para mim e falou assim, você tem uma filha e eu quero que o brinco que foi da sua avó passe para ela, para a mão dela. É o valor afetivo que a valor gente Na hora, lágrimas Eu ia perguntar verteram. se chorou. Perdi totalmente o equilíbrio. Só de falar aqui, eu já emocionei. Mas é muito Não, e ele é muito precioso. isso mesmo, muito bom. É muito E precioso. assim, poxa, a minha avó foi uma das pessoas mais especiais que eu tive na vida, né? Aí algo que foi dela vai para minha filha, Nossa, eu já entendo o que Ai, você quer Jesus. dizer com É muito essas forte. raízes que você levantou, que você trouxe para sua coleção. É muito forte a muito ligação forte. afetiva, a ligação familiar. É muito forte, é muito precioso. Raiz traz, né? Isso, a palavra traz. Sim. Ela é imponente nesse sentido, de nos conectar com as nossas raízes, com os nossos familiares, com as nossas tradições. Os E o nossos goiano é muito de princípios, tradição. os nossos Os valores. Isso, Tudo vem, amiga. porque a nutrição vem da raiz, né? E nós somos nutridos pelos nossos princípios e valores. E venhamos e convenhamos, família é o dom mais precioso que nós temos. Né? A família que você gerou, a família que você foi gerado, Sim. seja qual for. A família com que você casou. Que você vai né? gerar. Porque você, Isso. sim, agora Quando você é casa, assim, você né? contrai Um elo. uma nova família, Aham. né? É tudo família. E uma joia é algo que não se perde.
E você Assim sabe como que vai passando. vai passando, né? Você sabe que a Surama, amigo, ela faz um trabalho muito bonito para casais. Por exemplo, se você vai fazer aí aniversário de casamento de 10, de 20 anos e você quer dar algo assim que traga esse valor do seu casamento para dentro de casa, ela conversa com a esposa, ela conversa com o marido, verdade. ela pega a essência desse casal, que eu acho que constrói uma ela é joia muito pra celebrar essência. aquele momento. Exatamente. É, Fala aí um pouquinho gente- disso. É um mergulhar mesmo da gente, de valorizar o que o outro é. Né? Hoje a gente vive num mundo assim digital em que existem padrões de felicidade que eu até digo que é uma felicidade infeliz. Tem coisas que não fazem sentido. E quando a gente senta e fala assim para a pessoa, nós vamos tirar as máscaras agora, porque tem coisas muito preciosas aí que podem estar adormecidas. E aí existe um fluir mesmo, de essência. E quando junta a história de um, a história de outro, e aquilo que está ali bem profundo, que às vezes está até adormecido, ai gente, é tanta coisa preciosa, eu fico desesperada de É alegria. uma empresária psicóloga. Bem que isso mesmo. Não, e o pior que é mesmo, que eu acabo entrando na história. Não, só e com vejo toda essa alegria, que eu né? posso Ela mergulhar. chora junto, Amém. ela ri Eu choro junto. mesmo. Eu tomo champanhe junto, a gente fica tudo junto e misturado. Porque, Ai, que legal, porque Fernanda. a espontaneidade, ela tem que fluir, né? Ela é amiga, né, amiga? Eu falo que se eu tiver que ser assim, engessada, gente, eu fico doidinha. Eu falo, posso respirar, não? Mas aí os casais também mergulham nisso e depois a gente vira amigos, aí depois E o homem se vai solta fazer mais, a- né? Porque a mulher às Ah, vezes com se solta certeza. mesmo. Isso. Muito. Eu só tomo um cuidado assim de não atendê-lo sozinho, porque acaba que, né, pode ser que a mulher Pode ser mal fique interpretado. incomodada, eu preciso ter respeito, a não ser que a mulher peça. Senhor, eu queria que você atendesse ele sozinho. Aí eu falo, então tá bom, deixa comigo. Compra um presentinho, sugere pra ele um presentinho assim. É, isso aí acontece muito também. Apesar que os maridos, gente, você tem um negócio que é bom de atender é homem. Eles têm bom gosto, querem agradar, eles só ficam meio perdidos. Não, mas eles são fiéis, porque Super. quando eles gostam de uma marca, de um produto, Só eles ali. só ali. É. Eu tenho muitos Tô errada? clientes assim Não. e eu É? sou muito grata assim pela Até porque a confiança gente deles. sempre caminha pelo lado mais fácil, né? E a gente não gosta de ficar dividindo muito, ficar escolhendo muito não, né? É, A gente gosta da confia, hashtag a gente é praticidade. meio bem prático, né? Pontual. Quero Manda agradar, 3 opções, quero agradar né, a minha Décio? mulher. Essa, acabou. Não precisa mandar mais. Não, Tá e ótimo. 3 amigas, né? Não, sabe como que eles fazem? Surama, ó, fulana, por exemplo, aí acaba que eu já conheço a esposa, normalmente é assim. Aí eu falo, não, deixa comigo. Tá, eu já faço uma leitura do que é a ocasião, tá, eu falo, ó, essa peça aqui eu escolhi por conta disso, nananana. Aí ele fala, quanto que é? Me passa a conta que eu quero fazer a TED. Eu falo, então o boy tá indo aí pra já levar pra você, que horas que você quer que chegue? É bem Quer assim. que manda flores também? Eu já ligo na floricultura, já falo, fulano, É bem É a assim, praticidade é bem do nosso assim, mundo moderno. A questão masculina não é qual, é quanto. É essa. Vai agradar? Até porque tem alguma joia que mulher não goste. Existem joias tem modelos mais que não, mas bonitas joia e é menos... sempre bem-vinda. É sempre joia. Toda mulher é sempre se sente um presente muito que honrada agrada, é sempre ao um ganhar uma presente joia. que marca. É uma honra, não é? É. E honra, inclusive, é uma coisa também que eu acredito que nós entendemos um pouquinho desse ano, né? Sobre o que é honrar. E eu quero até... Posso quebrar o protocolo? Pode. Claro. Porque aqui nós não temos protocolo. Não, o viu? protocolo que eu digo assim. O programa é nosso. Eu, inclusive, eu trouxe pra você, amiga. Ah, não. E assim, sinta-se presenteado. Eu quero certeza. honrar a sua vida. Quero te dizer que você é muito preciosa. Que você é uma mulher linda. Ai, meu Deus do céu, agora que vai chorar sou eu. Eu amo a sua alegria, que sou muito grata a Eu Deus por concordo sua em gênero, amizade, número e grau. pelo seu amor. Você exala alegria, amor. E isso é dom do Espírito Santo que mora Oh, meu dentro Deus de do céu, você. me deu um calor agora, que Viu? nossa senhora. Seu 2 milhões. E aí sintam-se presenteados. Ai, obrigada. Não tem jeito melhor de começar 2021 do que desse jeito. Run through the fire, I'd walk the wire, I would sell everything I own, I'd swim the ocean, dance with the Gratidão. devil, I'd sell my soul to take you home. Uma delícia.
Maravilhosa. Deixa fluir, nosso 2021 vai ser desse jeito, cheio de amor fluindo. Que delícia, muito obrigada. Ai, obrigada, Su. Seja muito bem-vinda, sempre bem-vinda no nosso Papo Saudável, trazendo toda essa energia, essa positividade, essa alegria que você tem, tá? Esse Deus que você tem no coração e que você passa pra gente de uma forma tão incrível, tão verdadeira, viu? E é isso que a gente tá precisando no nosso mundo de hoje, não é? A gente tem que acreditar ter uma realmente religião, que existe, é ter fé, é acreditar, é ter valores, é ter família, e raízes. Exatamente, e raízes. Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic, valorizando o seu sorriso. As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica. Espero que tenham gostado da reprise que escolhemos especialmente para você que está aí em casa. Se gostou, compartilhe, fale para os amigos, nos sigam nas redes sociais, no Instagram, programa.papo saudável, no YouTube, programa Papo Saudável. Até o nosso próximo domingo. Saúde e bem-estar para vocês, pessoal.